Olá, sejam todos bem-vindos a bordo. Este é o Navegante Historiador, o nosso porto seguro para jornadas sonoras pelo passado. Aqui não há pressa nem ruído, apenas a minha voz, humana, para guiar você por uma história real, feita para acalmar a mente, despertar a imaginação e até te ajudar a dormir. Nossa bússola hoje aponta para um dos destinos mais remotos e incompreendidos da experiência humana. Um tempo antes de qualquer palavra escrita, antes das pirâmides, antes do metal. Antes de começarmos a nossa jornada, eu peço que você curta o vídeo e se inscreva aqui no canal se você gostar do meu trabalho. Agora, eu peço que você se acomode, coloque fones de ouvido se puder, e pode até fechar os olhos, se sentir vontade. Sinta o ar ao seu redor. Ele não tem o cheiro de asfalto ou poluição. É um ar frio, cortante, mas incrivelmente puro. Ele carrega o perfume da terra úmida e dos pinheiros ancestrais. Agora, escute. O silêncio não é vazio. Ele é preenchido pelo sussurro constante do vento, passando por rochas e árvores, pelo estalar distante de um galho e pelo ritmo constante e reconfortante de uma fogueira que crepita em algum lugar próximo. Nós não estamos mais no século XXI. Acabamos de ancorar a nossa imaginação há 30 mil anos, no coração da Europa da Era do Gelo. Quando pensamos neste tempo, a imagem que nos vem à mente é quase sempre a mesma, forjada por milhares de filmes e desenhos. A figura do homem das cavernas, um ser bruto, de sobrancelhas grossas, vestido em peles mal cortadas e arrastando um tacape. Mas a verdade, a história que a arqueologia e a ciência nos contam, é infinitamente mais complexa e mais humana. A história não é sobre monstros primitivos, é sobre nós, o nosso começo, sobre nossos ancestrais diretos, pessoas com cérebros como os nossos, com a capacidade de amar, de sofrer, de sonhar e criar. E o primeiro segredo que eles nos contam é este. Eles não viviam nas cavernas, não como um lar. As profundezas escuras, úmidas e sem saída de ar, esses eram lugares perigosos e talvez por isso mesmo sagrados. Eram santuários, talvez. Suas primeiras catedrais pintadas com animais magníficos. O lar, o verdadeiro centro da vida, era mais seguro. Era o abrigo na entrada da rocha, a clareira protegida na floresta, o acampamento que podia ser movido com as estações e com os rebanhos. Portanto, para entender como eles realmente viviam, nossa navegação hoje seguirá o Sol. Vamos acompanhar um pequeno clã, uma família estendida por um único e precioso dia na vida dessas pessoas. Do primeiro e fraco raio de luz que rompe a névoa da manhã, até o manto escuro de uma noite iluminada apenas pelo fogo e por 1 milhão de estrelas que nós nunca vimos. Estão prontos? A nossa jornada ao coração da Idade da Pedra começa agora. O amanhecer. A noite na Era do Gelo é longa e profunda. A escuridão é quase absoluta e o frio é um predador silencioso. Mas o fogo, o coração pulsante do acampamento, resistiu mais uma noite. As brasas ainda brilham em tons de laranja e vermelho, guardadas durante a noite por quem estava de vigia. E é desse calor que a vida desperta. O primeiro a se mover não é um grande caçador, mas uma anciã. Seu rosto, um mapa de rugas que contam mais histórias do que podemos imaginar.
Ela se vira para a entrada do abrigo. Ela sente a mudança na qualidade do ar, o primeiro indício do amanhecer. Ela se ergue, os ossos estalando em protesto, e com gestos lentos, ela alimenta as brasas com galhos secos. As chamas renascem fracas a princípio, depois vão ganhando força, projetando sombras que dançam nas paredes de rocha e pele. A sobrevivência de indivíduos mais velhos, mesmo após perderem a capacidade de caçar ativamente, é uma das marcas do Homo sapiens. Evidências de esqueletos com idade avançada para a época e com doenças curadas sugerem que eles eram cuidados pelo grupo. A importância dos mais velhos não era física, mas sim como um repositório de conhecimento vital, técnicas, histórias, genealogias, conhecimento botânico. O controle do fogo, por sua vez, é uma das tecnologias mais antigas e transformadoras, documentado em sítios arqueológicos por toda a parte no mundo. Voltando ao nosso clã, aos poucos outras pessoas também vão despertando. Não são muitos, talvez 30 almas no máximo. Crianças, pais, tios, avós. Uma rede complexa de parentesco que é a sua única apólice de seguro contra um mundo implacável. Eles dormem juntos, envoltos em pele de rena, urso, lobo, costuradas com uma habilidade que nos surpreenderia. Suas roupas não são trapos rústicos, são peças funcionais, adaptadas ao frio extremo. Uma criança pequena tosse, um som seco no ar frio. Sua mãe a puxa para mais perto, colocando uma das mãos em sua testa, um gesto universal e atemporal de cuidado. Estudos antropológicos de grupos caçadores-coletores modernos, bem como a dimensão dos sítios arqueológicos, sugerem que os bandos paleolíticos tinham em média entre 20 e 50 indivíduos. Esse número é ideal para a cooperação na caça e defesa, sem esgotar rapidamente os recursos locais. A descoberta de agulhas de osso primorosamente feitas, datadas de mais de 30 mil anos, é a prova definitiva de que eles costuravam roupas complexas e ajustadas, essenciais para sobreviver à Era do Gelo. O despertar do clã não é silencioso. A linguagem já existe e é tão complexa quanto a nossa. Não são grunhidos, mas palavras, frases, discussões. Ouve-se a voz de um homem descrevendo um sonho vívido com um rebanho de bisões se movendo para o leste. Seria um bom presságio. Uma mulher de meia idade, cujas mãos são calejadas pela arte de lascar a pedra, aponta para o céu, indicando que não há nuvens. Será um bom dia para encontrar pederneiras no leito do rio. A divisão de tarefas começa a se desenhar, não por regras rígidas, mas pela lógica da habilidade, da idade e da necessidade de cada dia. A força bruta de um jovem caçador é valiosa, mas o conhecimento da anciã sobre quais raízes podem ser colhidas após a última chuva também é crucial para a sobrevivência de todos. As mulheres não eram apenas coletoras passivas. Elas participavam de caçadas a animais menores, armavam armadilhas e detinham um conhecimento enciclopédico do ambiente. A sobrevivência era um esforço coletivo. Embora a linguagem não possa ser fossilizada, a complexidade cultural, arte, tecnologia, planejamento de caça é uma evidência indireta, forte, de uma comunicação sofisticada. O gene já identificado, FOXP2, crucial para a fala, já estava presente em nossos ancestrais. A visão moderna da divisão do trabalho é muito mais fluida do que o clichê homens caçam, mulheres coletam. Análises de esqueletos femininos da época mostram um desenvolvimento muscular nos braços, compatível com um arremesso de lanças. E estudos recentes de sepultamentos revelaram mulheres enterradas com equipamentos de caça. A flexibilidade era a chave. O café da manhã é simples. Talvez algumas nozes e frutas secas guardadas da última coleta, ou os restos de carne assada da caça de 2 dias atrás. Cada caloria é preciosa.
Enquanto comem, o plano para o dia se solidifica. Um grupo de caçadores irá seguir o rastro de renas visto ontem. Outro grupo, composto por mulheres, adolescentes e um homem mais velho que manca levemente de uma antiga ferida, irá explorar a encosta sul em busca de raízes comestíveis e talvez alguns coelhos com armadilhas. A fumaça da fogueira sobe em linha reta para o céu azul pálido da manhã. O dia começou. Um dia entre milhares de outros iguais, mas cada um deles uma batalha silenciosa pela continuidade da nossa espécie. A caçada, a inteligência como arma. O sol ainda não está aquecendo a terra. É apenas uma luz pálida que revela um mundo de gelo e as estepes. O grupo de caçadores, 5 deles, se afasta da segurança do acampamento. Seus passos são quase silenciosos. O estalar do gelo sob as botas de pele é o único som que eles fazem. Eles não caminham a esmo. A conversa da manhã, o sonho sobre os bisões, a observação das aves migratórias, tudo isso informou a direção. Eles se movem com um propósito que vem de um conhecimento íntimo, geracional, desta terra que é ao mesmo tempo seu lar e seu adversário. Observe esse grupo por um momento. Veja em sua mente o que eles carregam. Não são tacapes de madeira bruta. Nas mãos de cada um, repousa uma ou talvez 2 lanças leves. As hastes são de bétula ou pinho, retas e flexíveis, polidas pelo uso constante. Mas a verdadeira maravilha está na ponta. Uma lâmina de sílex, pederneira, obsidiana, lascada com uma precisão que um cirurgião moderno admiraria. As bordas são mais afiadas que o aço. Elas não são feitas para esmagar, são feitas para perfurar fundo, para cortar músculos e encontrar órgãos vitais. Presa às costas, cada caçador leva uma pequena bolsa de couro. Dentro, o essencial: uma ferramenta de pedra extra, tiras de couro, talvez um punhado de bagas energéticas e, o mais importante, um kit para fazer fogo. A capacidade de criar calor a partir do nada é a maior segurança se ficarem presos longe do acampamento. As pontas de lança do Paleolítico Superior, culturas como a solutreana e a magdaleniana, são obras de arte tecnológicas. Algumas com as pontas chamada folha de louro, solutreanas, são tão finas e delicadas que se especula que pudessem ter um valor ritualístico, muito além do funcional. A complexidade do lascamento mostra um profundo entendimento do material e uma capacidade de planejamento abstrato. Por horas, os caçadores caminham. A paisagem é vasta e enganosamente monótona. Uma estepe interminável, pontuada por bosques de árvores raquíticas. Mas para os caçadores, essa paisagem não tem nada de monótono. É um livro aberto. Eles param. Um deles se agacha. Seus dedos, protegidos por luvas de pele, tocam delicadamente o chão congelado. Para nós seria apenas terra. Para ele, é uma história. Um galho quebrado não pelo vento, mas pelo peso de um animal. Uma pegada quase invisível, que ele identifica não só como sendo de uma rena, mas de um macho grande, pelo tamanho e pela profundidade. O musgo em uma pedra está perturbado e ainda úmido. O animal passou por aqui há pouco tempo. Eles não estão apenas caçando, estão lendo a crônica recente do mundo em que vivem. O sol sobe mais alto, mas o frio persiste. O vento é um companheiro constante. A comunicação entre eles é mínima. Um gesto com a mão, um olhar, um assobio baixo que imita um pássaro. Cada um sabe o seu papel. O silêncio economiza a energia e evita alertar tanto a presa quanto outros predadores. Pois eles não estão sozinhos aqui. Em algum lugar, um leão das cavernas pode estar observando. Um bando de lobos pode estar seguindo a mesma trilha. Eles são caçadores, mas também podem se tornar a caça.
Então, um dos caçadores para abruptamente e levanta a mão. O grupo congela. À frente, numa depressão do terreno, está o prêmio. Um pequeno rebanho de renas, talvez uma dúzia de animais. Eles pastam calmamente, o vapor quente de sua respiração criando pequenas nuvens no ar gélido. O coração dos homens acelera, mas seus rostos permanecem como máscaras de concentração. Este é o momento crucial. Um só movimento errado, um som, o vento mudando de direção e levando o cheiro até as presas, e tudo estará perdido. O retorno de mãos vazias significa fome e incerteza para todo o clã. E é aqui que a maior arma deles entra em cena. Não é a lança, é a mente. Eles se separam, movendo-se num arco amplo, usando a cobertura de rochas e arbustos. O plano é comunicado apenas por gestos. Eles vão se aproximar contra o vento. Vão isolar um animal, talvez um mais velho ou mais lento, para não arriscar um confronto com um macho dominante em seu auge. O líder do grupo tira de seu cinto uma peça de osso ou marfim esculpido, com cerca de 1 pé de comprimento e um gancho em uma das extremidades. Este objeto de aparência simples é a maior revolução balística até a invenção do arco e flecha. É o propulsor, ou atlatl. Pense na física por um momento. A lança, arremessada apenas com o braço, tem um alcance e uma força limitados. Mas ao encaixar a base da lança no gancho do propulsor, o caçador efetivamente alonga seu próprio braço. O propulsor age como uma alavanca. Com o mesmo movimento de arremesso, a ponta da lança será catapultada a uma velocidade e com energia de impacto muitas vezes maior. É a diferença entre assustar o animal e abatê-lo. É a inteligência humana transformada em poder cinético. Propulsores como esse foram encontrados em sítios arqueológicos de todo o mundo, alguns lindamente esculpidos com figuras de animais. Experimentos modernos mostraram que o uso de um propulsor pode aumentar o alcance de um dardo em mais de 100 metros e sua força de penetração é suficiente para abater a grande megafauna da época. Foi um salto tecnológico gigantesco. A distância é calculada. O alvo foi escolhido. Com um único e fluido movimento, que foi praticado à exaustão desde a infância, o caçador balança o braço para frente. Ouve-se um zunido agudo quando o propulsor lança o dardo. A lança voa, uma linha reta e mortal contra o céu pálido. O impacto é um som surdo. A rena selecionada cambaleia, surpresa e ferida. O rebanho entra em pânico e explode numa corrida selvagem, desaparecendo no horizonte em segundos. Mas uma delas ficou para trás. O trabalho ainda não terminou. Mas a parte mais perigosa e incerta acabou. Os caçadores se aproximam com cautela. Há um momento de silêncio. Talvez não seja um silêncio de triunfo, mas de respeito. Um reconhecimento solene do espírito do animal, cuja vida irá sustentar o clã. A caçada terminou. Agora, o trabalho duro começa. Enquanto a saga da caçada se desenrolava na estepe aberta, a vida no acampamento não parou. A sobrevivência de um clã não pode depender de uma única fonte de alimento, de uma única aposta arriscada. Imagine agora uma cena diferente. Longe da planície varrida pelo vento, em uma encosta protegida e voltada para o sol. Um outro grupo se move com um propósito diferente. Aqui estão mulheres, algumas levando crianças pequenas amarradas às costas em bolsas de pele. Elas estão acompanhadas por adolescentes que também querem aprender esse ofício e por um homem mais velho, com a perna ferida que o impede de seguir as longas marchas da caçada, mas cuja experiência é um grande tesouro para o grupo. Eles não carregam as longas lanças de caça. Suas ferramentas são mais simples, mas não são menos engenhosas.
Eles possuem sacolas de couro ou de fibra trançada, pequenas pás feitas de omoplatas de rena e bastões de escavação com pontas que foram endurecidas pelo fogo. Este grupo é o guardião da abundância secreta da terra. O olhar deles é treinado para ver o que nós não poderíamos enxergar. Para nós, humanos de hoje, tudo seria um emaranhado de folhas e galhos. Para eles, é um mapa de possibilidades. Uma mulher experiente para e aponta para uma pequena planta com folhas serrilhadas. Ela não diz apenas, isso é comestível. Ela explica para uma jovem ao seu lado. Essas folhas novas, veja, essas aqui, são boas para aliviar a tosse. Mas a raiz, você precisa cavar fundo. A raiz pode ser cozida por muito tempo e moída para fazer uma farinha que vai nos sustentar quando a carne for pouca. Este não é um conhecimento casual. É uma enciclopédia botânica completa, armazenada não em livros, mas na memória viva de uma pessoa, transmitida através de gerações de observação, de tentativas e, sem dúvida, de erros fatais no passado distante. Cada membro do grupo sabe, como se fosse por instinto, que aquela baga vermelha e brilhante traz febre e morte, enquanto a outra, logo ali ao lado, de aparência semelhante e que cresce a poucos metros, é doce e cheia de energia. A arqueologia moderna nos dá janelas incríveis para compreender a dieta do Paleolítico. O estudo do cálculo dentário, do tártaro fossilizado em dentes de Homo sapiens e neandertais, revelou micro-resíduos de amido de diversas plantas e raízes. E até mesmo compostos químicos de plantas medicinais, como a camomila e a aquilegia. Isso é a prova concreta de que eles não só comiam plantas, mas que também tinham conhecimento farmacêutico, mesmo que rudimentar. Nesta manhã em que você está acompanhando o nosso clã, a coleta não se limita às plantas. O homem mais velho, com seus olhos aguçados pela experiência, localiza um padrão sutil no tronco de uma árvore. São abelhas. Com cuidado e usando a fumaça de um galho incandescente trazido do acampamento, eles conseguem acesso a um favo de mel. Um luxo muito raro e precioso. Uma explosão de doçura e de energia pura. Perto de um riacho, as crianças aprendem a encontrar mariscos de água doce e pequenos crustáceos escondidos sob as pedras. Um adolescente habilidoso verifica uma série de armadilhas de laço montadas no dia anterior em trilhas de coelhos. Uma delas teve sucesso. É uma pequena contribuição de carne, mais confiável, que não exigiu o risco e a energia de uma grande caçada. Nada é desperdiçado. Ovos de pássaros são coletados nos ninhos. Larvas ricas em proteína são retiradas de madeira em decomposição. O mundo é como um supermercado natural, mas é também uma farmácia e uma loja de ferramentas, tudo em um só lugar. E a moeda de troca para o grupo é o conhecimento. A teoria da revolução da dieta de amplo espectro sugere que, à medida que a grande megafauna se tornou mais escassa já no final do período paleolítico, os humanos se tornaram especialistas em explorar uma variedade muito maior de fontes de alimento menores e mais confiáveis. Estamos falando de plantas, moluscos, peixes, aves e pequenos mamíferos. Essa flexibilidade foi crucial para nossa sobrevivência e para a expansão humana global. Ao final da tarde, as sacolas de coleta estão pesadas. Pesadas com raízes que garantirão a refeição da noite, com ervas que poderão tratar a febre de uma criança, com nozes que serão guardadas para os dias mais difíceis. Esse trabalho, feito em grande parte pelas mulheres do clã, não tem o drama instantâneo da caçada. Não há o clímax de uma lança encontrando seu alvo. Mas na constância, na previsibilidade desse comportamento e na profunda sabedoria compartilhada, estava o verdadeiro alicerce da vida paleolítica. É essa rede de segurança
que permitia que os caçadores se arriscassem. É o fluxo constante de calorias e nutrientes que mantinha o clã saudável e resiliente. Ao cair da noite, o grupo de coleta começa sua jornada de volta para o acampamento. Eles trazem consigo não apenas comida, mas a certeza tranquila de que, mais uma vez, a terra proveu suas necessidades e que eles tiveram a sabedoria para aceitar esses presentes. O sol, agora baixo no horizonte, tinge o céu de laranja e púrpura. A temperatura cai rapidamente. O mundo exterior volta a se tornar um lugar hostil e sombrio. Mas aqui, na clareira do acampamento, um outro sol acaba de nascer. É uma fogueira. Ela não é mais apenas um conjunto de brasas, mas uma chama vibrante e poderosa no centro de tudo. É para ela que todos os olhares e todos os corpos se voltam. O grupo de coleta já retornou, suas sacolas agora depositadas e seu conteúdo sendo examinado e preparado. Pouco depois, as silhuetas dos caçadores se materializam na penumbra, na entrada do acampamento. Eles não retornam exultantes. Eles retornam cansados, mas com a dignidade do sucesso. Carregam sobre os ombros os quartos mais nobres da carne da rena abatida. O resto do animal, pesado demais para ser transportado de uma só vez, foi cuidadosamente enterrado sob pedras para protegê-lo dos animais necrófagos, para ser buscado no dia seguinte. Neste momento, a fogueira revela sua verdadeira natureza. Ela é muito mais do que um fogão primitivo. Ela é uma muralha contra a escuridão e o que nela se esconde. O brilho das chamas mantém os grandes predadores à distância. Um leão das cavernas ou um lobo pensará 2 vezes antes de se aproximar deste círculo de luz e de calor. A fogueira também é um centro social. As pessoas se reúnem ao seu redor, não num círculo rígido, mas em pequenos grupos. As crianças, antes correndo livremente, agora se aconchegam perto de seus pais. O calor penetra nas roupas e nos ossos, afastando o frio da era do gelo. E a luz que dança, empurra a noite para trás, criando um espaço seguro, um santuário de comunidade no meio da natureza selvagem. Sítios arqueológicos como o de Gesher Benot Yaakov, em Israel, com 790 mil anos, mostram evidências de fogueiras controladas e localizadas em áreas específicas. No período Paleolítico Superior, as fogueiras estruturadas são onipresentes. Sua localização central em muitos sítios sugere que elas eram o ponto focal da vida doméstica e também social, um lugar para cozinhar, para trabalhar e interagir. O cheiro de carne assando logo se espalha pelo acampamento. Pedaços de rena são espetados em galhos verdes e posicionados perto das chamas. As raízes trazidas pelo grupo de coleta são colocadas diretamente sobre as brasas para assarem suas próprias cascas. A comida não é apenas para os caçadores que a trouxeram, ela é para todos. Afinal, aquele que teve sucesso na caça hoje pode falhar amanhã. A mulher que encontrou um veio de raízes comestíveis pode encontrar uma área vazia da próxima vez. Aqui, partilhar não é um ato de caridade. É a estratégia de sobrevivência mais inteligente que a humanidade já inventou. E é também a base da reciprocidade que une todo o clã. A sobrevivência do indivíduo está literalmente nas mãos do grupo. Embora não possa ser fossilizada, a partilha de alimentos é um comportamento quase universal em sociedades de caçadores-coletores estudadas pela antropologia. Os ossos de grandes animais encontrados em sítios de habitação, muitas vezes processados e quebrados para a extração de tutano, indicam que a carcaça era trazida para o acampamento e consumida por todo o grupo, em vez de apenas pelos caçadores no local da morte. Mas a noite não foi feita apenas para comer e descansar. A luz do fogo transforma o acampamento em uma oficina a céu aberto. O tempo livre é um conceito moderno. Há 30 mil anos,
O tempo era sempre de produzir e de se preparar para o amanhã. Um homem se senta um pouco afastado, com uma pedra grande no colo e um martelo de chifre na mão. Com batidas precisas, ele está lascando um nódulo de sílex. Cada golpe remove uma lasca e, sob suas mãos habilidosas, uma nova ponta de lança, afiada como vidro, começa a tomar forma. O som agudo e rítmico contra a pedra é a trilha sonora dessa tecnologia paleolítica. Perto dali, uma mulher usa um raspador de pedra para limpar o interior de uma pele de coelho. Um trabalho tedioso, mas essencial. Essa pele vai se tornar o forro de uma bota, um remendo para uma roupa ou uma pequena sacola. Outra mulher usa uma agulha fina feita de osso de pássaro e um fio de tendão de animal para costurar uma túnica de pele. Os pontos são pequenos e regulares, criando uma costura forte e quase à prova de vento. Tudo faz parte do mesmo ciclo. O animal que foi caçado fornece não apenas a carne, mas também a pele para vestir, ossos para ferramentas e agulhas e tendões para costura. Nada é desperdiçado. Olhando para esta cena banhada pela luz dourada do fogo contra a noite, vemos uma sociedade complexa em pleno funcionamento. Vemos, por que não, engenheiros, químicos no curtimento de peles, alfaiates e cozinheiros. Palavras que só serão inventadas muito tempo depois. Mas já podemos ver a partilha, a cooperação e o planejamento para o futuro. Essas pessoas não estão apenas sobrevivendo ao fim do dia, elas estão ativamente criando as condições para sobreviver todos os outros dias que virão. A fogueira que antes rugia com vida, agora é um leito de brasas incandescentes. A maioria do clã já se recolheu aos abrigos, buscando o calor compartilhado dos corpos sob as peles. O acampamento mergulha num silêncio profundo, um silêncio que o nosso mundo moderno esqueceu como é. E é neste silêncio que o verdadeiro universo se revela. Levante os olhos agora. Os olhos da sua imaginação. Não há cidades por perto. Não há luzes artificiais para ofuscar o céu. A Via Láctea não é uma mancha tênue, mas um rio de luz cintilante que rasga toda a escuridão, de ponta a ponta. As constelações são tão nítidas que parecem ao alcance das mãos. Para essas pessoas, este céu não era apenas bonito. Era um mapa e também um calendário, um panteão de deuses e espíritos. Cada estrela cadente, cada movimento dos planetas, tudo tinha um significado. Eles não eram seres puramente materialistas, focados apenas em comida e abrigo. Eles eram, como nós, criaturas que buscavam sentido. E a prova mais tocante disso não está em como eles viviam, mas em como eles tratavam seus mortos. Quando alguém do clã morria, não era abandonado. Eles eram enterrados com cuidado, em covas preparadas. Seus corpos eram muitas vezes polvilhados com ocre vermelho, o pó mineral que imita a cor do sangue, a cor da vida. Talvez fosse uma tentativa de reanimar o corpo, ou talvez um símbolo de uma nova vida que estava começando agora em outro mundo. Junto a eles eram colocadas as suas melhores ferramentas, colares de conchas ou dentes de animais. Essas oferendas não fazem sentido se a morte for vista como o fim absoluto. Elas só fazem sentido se houver a crença numa jornada que continua. A crença no espírito que precisará de suas ferramentas e de adornos quando estiver do outro lado. Sítios como Sungir, na Rússia, revelaram sepultamentos incrivelmente elaborados, de cerca de 34.000 anos. Um homem foi enterrado com quase 3.000 contas de marfim de mamute costuradas em suas roupas.
2 crianças foram encontradas enterradas de cabeça com cabeça, cobertas com ocre vermelho e adornadas com milhares de contas, lanças de marfim e outros artefatos. Essa é uma evidência de rituais complexos e de uma profunda crença simbólica e espiritual. Mas a expressão mais poderosa de todo esse universo interior não estava nos túmulos propriamente ditos. Estava escondida no ventre da própria terra. Imagine agora, por um momento, que nem todos estão dormindo. Um pequeno grupo, talvez um xamã, um ancião e alguns jovens iniciados, resolve se afastar do acampamento. Eles carregam tochas feitas de galhos embebidos em gordura animal. Eles não vão para uma morada. Eles se dirigem à boca escura de uma caverna profunda. A entrada é apertada. O ar fica imediatamente mais frio, imóvel e com o cheiro mineral da rocha. A luz da tocha está dançando, revelando passagens estreitas e salões vastos, com estalactites no teto que pingam há milênios. O som dos passos e da respiração ecoa, amplificado pela acústica da caverna. Então, a luz da tocha revela toda a magia. As paredes não são de pedra nua. Elas também estão vivas. Manadas de bisões parecem correr na escuridão. Cavalos selvagens, com olhos expressivos, olham de volta para você. Leões sem juba, em posição de ataque. Mamutes lanosos e rinocerontes. Esses não são desenhos feitos por crianças. São obras de arte criadas por mestres que conheciam a anatomia e o espírito de cada animal. Os artistas usaram contornos naturais da rocha para dar uma sensação tridimensional a essas figuras. Vistas pela luz da tocha bruxuleante, parecem que elas estão se movendo. As pernas de um bisão, pintadas em sequência, parecem galopar. Um leão parece estar respirando. Isso não era só uma galeria de arte para ser admirada passivamente. Era também uma experiência imersiva, um verdadeiro portal. Cavernas como Chauvet, de 36 mil anos, e Lascaux, de 17 mil anos de idade, são exemplos sublimes disso tudo. A teoria xamânica, embora não seja a única, sugere que essas pinturas eram feitas por xamãs em estados alterados de consciência. A caverna era vista como uma membrana entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Pintar esses animais era uma forma de se conectar com seus espíritos, talvez para garantir o sucesso na caçada, para rituais de passagem ou, quem sabe, para curar os doentes. Talvez, nesse santuário subterrâneo, ecoasse o som de uma flauta. Arqueólogos encontraram flautas feitas de osso de abutre e marfim de mamute com mais de 35 mil anos de idade, capazes de produzir melodias complexas. Imagine essa música, reverberando nas paredes pintadas, enquanto um contador de histórias narrava os grandes mitos da criação, as lendas dos heróis ancestrais e as proezas dos espíritos animais. Essas histórias contadas ao redor da fogueira ou cantadas na escuridão sagrada de uma caverna eram a sua ciência, a sua religião e o entretenimento desses povos. Elas explicavam o mundo, reforçavam os laços sociais e davam sentido à luta diária pela sobrevivência. A noite profunda não era para eles um tempo de vazio, era o tempo do espírito. O tempo em que a humanidade, depois de garantir o pão, começava a se perguntar sobre outras coisas, sobre as estrelas e seu significado. Se você gostou da jornada que tivemos agora, por favor deixe o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal Navegante Historiador para mais vídeos como esse.
O reconhecimento de você que está me ouvindo é muito importante para que eu possa saber se eu estou no caminho certo e para continuar o meu trabalho. Muito obrigado e até a próxima.